Continuando para o final do vídeo, o estudo bíblico de O Fim do Mundo. Em Daniel 10, um anjo anuncia a Daniel. O anjo anuncia a Daniel os acontecimentos que haverá no fim do mundo. Então Daniel, ele foi avisado pelo anjo de Deus que o mundo iria se acabar. E ele, quando chegou aqui no 12, Daniel continuou falando das visões que ele teve, os últimos tempos e as palavras seladas. Mas eu vou ler o 4, 12 e 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. É bom a gente observar bem que o anjo do Senhor anuncia a Daniel o que vai acontecer no fim dos tempos antes de que o mundo acabe. E falou muitas coisas que iriam haver e acontecer. Ele fala de fome, de peste, ele fala das pragas, ele fala de tudo. E ele fala uma coisa interessante, que a ciência multiplicaria. Ele fala da confusão dos rostos. Por exemplo, você mora em São Paulo, você sai para a cidade, você não conhece ninguém. É multidões de pessoas no trem, no metrô. Ele fala dos carros. Se a gente for ler o livro de Daniel, ele revela tudo que nós estamos vivendo no século 21. E ele fala que a ciência multiplicará. Nós estamos vivendo a multiplicação da ciência em todas as áreas, né? É bebê de proveta, é animal de proveta, é vários tipos de sabedoria que a ciência descobre, fazem alcance, é o homem na lua agora dizendo que vai povoar Marte. Eles vão aproveitar essa parte aí que eles estão falando de povoar Marte. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, eles vão dizer que o povo foi para lá, viu? Eles vão falar, tá escondido em Marte, veio lá eles vão falar que veio um ET, né? Eles vão falar que veio um ET e tá lá em Marte, mas a ciência multiplicará. E nós estamos hoje fazendo parte nessa época que Deus usou a Daniel muitos anos atrás, milênios até, e vivendo essa parte hoje, pregando o evangelho através do quê? Da multiplicação da ciência, que Daniel anunciava o nosso fim, que vai ser em nós, que Jesus vai buscar o seu povo, e depois virá o fim de tudo. E ele até fala aqui uma parte aqui, que o anjo falava para ele, os entendidos, pois, resplandecerão. Quem tem entendimento vai continuar servindo a Deus, buscando, dando glória a Deus, e vai continuar ensinando a justiça de Deus, o seu evangelho. E quando for lá no céu vai refugir como estrela. Mas quem não tem entendimento já vai perecer pelo caminho, porque não vai estar da maneira que Deus quer, vai andar em dissolução de qualquer maneira e vai entrar em desespero. Mas o que eu quero dizer nesse final de estudo aqui, que Deus destruiu o primeiro mundo quando, depois que Deus fez Adão e Eva, houve a primeira destruição, que foi que Deus anunciou o dilúvio a Noé. Também o povo começaram a pecar, fazer tudo a corrupção geral, iniquidade sobre iniquidade. E a palavra fala que até os anjos que Deus mandava para observar a terra pecaram com as mulheres, tiveram filhos gigantes. E aí aconteceu a grande destruição daquele povo. Deus anuncia o dilúvio a Noé. E Deus ali mandou Noé fazer uma arca. Foi 100 anos, entraram na arca, houve o dilúvio e assim aconteceu. Tudo que Deus falou aconteceu. Deus deu uma oportunidade, iniciou quem? Noé e a sua família. Aí aqui em Daniel Daniel está anunciando que o nosso fim não é mais como o dilúvio e ficou aquela meia dúzia de gente lá para iniciar o mundo. Nós estamos indo para um fim, que fim? Total. Um anjo do Senhor anuncia a Daniel
os acontecimentos dos últimos dias. Então, ele disse que Daniel era um homem muito desejado por Deus, que Daniel orava, jejuava e que Deus ali o chamou. Ele disse: me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falava ele comigo estas palavras, e eu estava tremendo. Então, quem recebe de Deus, quem ouve Deus falar através dos seus anjos, do seu Espírito Santo, nós sabemos que é Deus e trememos, porque ele fala aqui no 10:14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E depois de Daniel foi acontecendo muitas e muitas coisas. Deus enviava os profetas avisando, eles mataram os profetas e até que Deus mandou o seu único filho Jesus, onde Jesus comparou o mundo como uma fazenda, que o fazendeiro, ele deixou a terra dele arrendada para uns homens e foi viajar. Quando ele voltava, ele recebeu mais notícia, que ele mandava os seus empregados observar e cobrar daqueles que arrendaram a terra, aquilo que eles alugaram a terra, né, o valor do aluguel, e eles batiam e matavam, que foi o que fizeram com os profetas. Deus mandava avisar e eles mataram. E esse fazendeiro resolveu mandar quem? O seu único filho. Ah, não, agora eles vão respeitar, é meu filho, eles vão ouvir, porque é o meu filho amado, o meu herdeiro. Fizeram a mesma coisa com esse herdeiro. Jesus dizia nessa parábola. Então, o que o pai de família, o dono da fazenda, fará com esses malfeitores? O que fizeram com Jesus? Bateram, cuspiram e o mataram, o maltrataram. Não acreditaram que ele era o Filho de Deus. Ele veio avisar: arrepender dos seus pecados, prepare-se, porque a vós é chegado o reino dos céus. E assim fizeram com Jesus, que é o filho, na parábola do fazendeiro. Mas o fazendeiro fez o quê? Foi e vingou daqueles lá, destruindo todos eles e os matando. E assim será no fim dos tempos. Deus enviará o seu filho, vingará a terra dos malfeitores, vingará a terra de Satanás, que é o príncipe desse mundo, e não restará pedra sobre pedra, esse céu se queimará, a lua não dará luz à noite, o sol não brilhará, e Deus assim vai vingar o seu povo, arrebatando o salvo, deixando os ímpios ficar com Satanás no milênio, e depois virá o grande fim, o Armagedon, aonde Jesus lutará com Satanás, e Satanás ele virá com grande furor, mas ele perderá a batalha, e Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tomará conta. Esse céu e essa terra não vai mais existir, vão queimar na nova Jerusalém, no novo céu, numa nova terra. E aí será um novo início para aqueles que aceitaram Jesus, onde se cumpre que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça de tudo para você não perecer. O fim vem sobre os quatro cantos da terra, o fim do mundo.